mais um SM Podcast, num dia muito especial, com um grande amigo que nos visita, Rafael Monte Alto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pô, é um prazer estar aqui, cara. Fico muito feliz de voltar aqui à casa, estar com vocês aqui, Maurício Soraya. Lembro minha vida acadêmica como profissional, né? Começou lá na SM, após a faculdade eu fiz um curso lá. Eu lembro que tinha um quadro lá na Ferrari, no seu Legal, bem escritório. lembrado, E boa quando memória. eu entrei aqui, tá o mesmo quadro. Falei, cara, Eu teve a oportunidade de rever o quadro. cara, é muito bom estar aqui. Parabéns pelo espaço, pela estrutura fantástica, Obrigado. linda, É, acolhedora, rica em detalhes, rica em parte funcional. Muito bom de ver, muito bom de ver. muito bom ouvir isso de um profissional como você, querido. Não, cara. E assim, você tá perguntando como é que começou, né? É, Sempre fui muito preguiçoso, né, cara? Assim, sou preguiçoso até hoje. Trabalho muito, mas sou preguiçoso. É assim. isso é modéstia sua, né? Eu costumo dizer, né, cara, que eu sou, pô, mas trabalho bastante. E meu pai era dentista. E eu achava que seria um bom caminho eu seguir o que ele fazia. Na real, eu sempre quis ser professor de alguma coisa. Eu fiz teatro muitos anos, até os 17 anos. Fiz teatro, não digo profissional, mas quase fiz várias peças. Que legal. Isso é uma novidade pra gente, nem eu sabia disso. Isso eu acho que daí que veio a capacidade de ser conferencista, já chego lá. Então, eu queria ser professor, a odontologia era um caminho para isso acontecer. E aí, Ou seja, você não foi professor de formação, mas é professor da profissão, né? O que vem, o teu caminho da docência, foi através da profissão. foi através da profissão. E aí eu fiz odontologia muito por conta disso, meu pai era docente, né, professor, e eu achava aquilo bacana, era uma coisa que me inspirava muito. E aí assim que eu me formei, eu comecei a ingressar por esse caminho. Fiz um curso lá na SM com o Ricardo Carvalhais. Eu lembro um curso de pinos pré-fabricados, né? Na verdade, essa história começou assim, eu fui num congresso, e aí o cara falou que agora os pinos fundidos iam acabar. E você tinha que usar os pinos pré-fabricados. Isso há 25 anos atrás. Esse cara estava errado, tudo que ele ensinou lá naquela época eu não concordo hoje. Falhei muito por causa daquela conferência, sofri muito porque tive muitas intercorrências. Caramba. Era como a gente não fazia, como a gente não faz mais, mas bem, não importa. E eu falei assim, pô, preciso aprender mais sobre isso, porque eu quero seguir esse caminho. Eu fiz um curso de uma manhã com o Ricardo Carvalhais, que ele falou só sobre isso, retentores intrarradiculares pré-fabricados. E depois eu fiz um curso de atualização com ele lá na SM, também, ele com a Lucila na época. E na época eu fazia também estágio com o Eduardo, na UF, da dentística, e fui ficando na dentística, na parte da estética. Fiz especialização, fiz 3 especializações, dentística, prótese e implante. Fiz um mestrado em clínica, doutorado em dentística, e depois fiz pós-doc também em dentística lá na UFAM. Isso é engraçado. A formação de casa sua não é em dentística, né? A formação de casa tua vem da área de periodontia. Vem da área de periodontia. O que mudou esse viés aí? É porque, na real, eu tenho muito... Meu pai me ajudou muito, tenho muito orgulho de ser filho dele. Até hoje a gente tem uma relação muito positiva. Um grande profissional. Trabalhamos juntos, né, sempre. Mas eu queria seguir um caminho que fosse... Não sei se era instintivo ou se era planejado. Mas um caminho que fosse meu, sabe? Um caminho que eu tivesse... A sua própria minha identidade, assim. Eu nunca planejei isso, mas era uma coisa que eu sentia. Tanto que me indicavam muito periodontia no começo. Eu fazia, realmente, clínica. Né? O meu pai é meio turco, né? Libanês, né? Então, ele quer visto, então. É primo. Meu primo falou que para rentabilizar a gente fazia, né, cara? Então, eu fazia muita clínica, por colega, indicado e tal, mas eu sempre fiz uma vida acadêmica voltada para dentística. Até porque me parecia um pouco mais, assim, sabe, pô, dá um impacto maior. A estética estava começando a desenvolver mais no Brasil, então você tinha um apelo muito grande também. Aí começou-se minha vida acadêmica, e eu fui desenvolvendo e foi aparecendo oportunidade. E eu lembro, Rafael, um pouco dessa época, você começando, né? E de repente você entrou para a área de docência, você foi dar aula na Universidade Federal Fluminense, né? E já nesse caminho da estética e da dentística, né? Conta um pouquinho dessa trajetória dentro da faculdade, como é que foi esse início como professor, o que foi te entusiasmando mais? Eu estou puxando um pouquinho dessa pergunta porque eu vou querer chegar, né, no detalhe que você publicou um livro bacana aí, mas isso é para daqui a pouco. Nossa, o livro é legal, vou pegar esse gancho aí. Na verdade, eu sempre quis ser professor, né? E quando me formei,
Eu liguei para o DAMI, que era o Diretório Acadêmico Miguel Bittencourt, na fonte, falei assim, olha, Friburgo. eu formei em julho, eu queria dar uma aula aí em setembro, porque um dia você é um professor muito famoso e a primeira aula que eu queria que fosse no diretório acadêmico. Jura, Bessa? Bessa, meu nome é meu apelido, né? Ninguém chama de Rafael, chama de Bessa. Jura, Bessa? Falei, juro, queria dar uma aula aí em setembro, eu vou aí em Friburgo, você monta uma aula para mim. Até Na porque época, você é formado pela Faculdade formado em de Friburgo. Friburgo. E na época eu tinha participado do diretório, a gente tinha um projeto chamado quarta 7h30, algo assim, né? Que toda quarta-feira, uma vez por mês, toda quarta, uma vez por mês lá, tinha uma conferência. E eu marquei a conferência lá nesse projeto que eu ajudei a organizar e fui dar uma aula, tinha só 3 pessoas. O Jorge, que é meu amigo, morava comigo, a Ana Paula, que na época morava lá, O Jorge Hiroshi. o Jorge Hiroshi. Uma pessoa que eu não sei quem é, mas, pô, estava lá, eu dei aula como se tivesse um auditório lotado. Então, ali foi a primeira aula, realmente, como... O princípio de tudo. E aí, eu lembro que o dia que estava jogando bola, e eu fotografava. Estava jogando bola. A gente estava na clínica, e a gente tinha jogo de futebol depois da clínica, sabe? Futebol era às 8 horas, assim, a clínica ia até 6h30, 7 horas. Eu estava fotografando um caso de Adaptic, documentável, mas dentro da UAI. Meu Deus do céu. Resina composta Isso. pasta a pasta. Pasta, fazia retenções mecânicas ali na classe 3. Nem Tem sabia gente que que na não sua sabe época nem o que você é isso, hein? pegou isso A ainda. minha dentística eu tinha 2. A a gente não podia fazer condicionamento ácido no dente. Retenção mecânica, Mecânica, só Adaptic. A segunda, que se era já mais evoluído, você podia fazer adesão. E eu estava fotografando e os caras me apressando. Eu falei, calma, gente, que eu estou fotografando um caso que acabei de fazer. Mas você vai escrever um livro? Eu falei assim, um dia. Ué, já deu para perceber que você faz assim, você enxerga lá na frente, né? Projeta teu sonho e o sonho acontece. Mas nunca é planejado. É meio assim, nos caminhos que a vida vai aparecendo, sabe? Claro que eu não usei aquelas fotos, mas aquilo foi um treinamento para que o livro saísse. Então, começou assim a vida acadêmica. E as coisas foram acontecendo. Eu posso contar aqui vários pontos das viradas de chave, sabe? Que foram surgindo oportunidades e a coisa foi tomando proporções maiores, porque o meu sonho era só ser um professor universitário de uma faculdade qualquer, né? E hoje eu tenho a oportunidade de falar em vários lugares do mundo. Então, assim, é muito mais do que muito bonito, poderia Rafael, a gente admira muito a sua trajetória. ter planejado. Quando eu falo isso, eu falo do fundo do coração. Jamais imaginei sonhar o que eu estou vivendo hoje na odontologia, sabe? Então, para mim, realmente, é muito mais. Tiveram várias viradas de chave, várias oportunidades de sorte nesse caminho aí de 25 anos, sabe? Eu não considero sorte, não. Eu considero competência. Né? Você é uma pessoa muito dedicada que faz. A gente tem essa certeza, essa percepção que é uma coisa certa. E a gente vê que você conquista o teu espaço, né? Pelo que você investe nele. Então, você é um cara, dentro da nossa profissão, que a gente pode dizer assim, que é bem sucedido, mas pelo teu empenho, pelo seu trabalho, né? Veja que você não seguiu a mesma linha da especialização do seu pai, que também é nosso colega, né? Aliás, gostaria de mandar um abraço aqui para o meu amigo Raul Feres, né? Um grande amigo, tive a oportunidade de trabalhar contigo, um grande abraço e um grande beijo para você. Parabéns pelo filho que você criou, né? Que hoje é um profissional de muito sucesso. Enfim, Rafael, e aí a gente nessa trajetória toda surge o livro, né? Eu lembro até que você fez um contato comigo, logo que eu comprei um aparelho de raio-x digital, você começou a me mandar umas alunas com pino de fibra de vidro para radiografar. Na época tinha radiologia? Na época da radiologia, foi. né? E eu fazia as radiografias para você e de repente surge esse livro, né? Maravilhoso, fantástico, enriquece a vida de muita gente, onde você fala dessa reabilitação estética em anteriores. Conta um pouquinho desse projeto, como é que surgiu, né? Como é que foi essa ideia? O livro sempre foi um sonho, né? O livro tem 2 funções, né? Na verdade, o livro pode levar o autor ou o autor pode levar o livro. Depende do momento de cada um, né? O livro disseca isso aí pra gente. O livro pode projetar você ou você pode projetar o livro, dependendo de cada momento que você está. E eu acho que eu dei muita sorte com o livro. Eu falo sorte porque eu vou te contar a história dele.
depois, porque um ajudou o outro, sabe? Ele me ajudou muito, mas eu estava numa fase muito boa da vida acadêmica, então eu ajudei muito ele também, a ele ser vendido, ser projetado, né? O livro começou muitos anos atrás, eu sempre tive um sonho de fazer um livro, mas era um sonho, esse sonho que não, se você não trabalhar o seu sonho, você não vai fazer ele acontecer. Mas eu documentei muito a vida inteira, desde que eu me formei, antes de me formar, eu já documentava. Eu tenho, assim, muitas fotos, sei lá, não sei dizer qual a quantidade, mas são muitas fotos. Eu tenho investimento altíssimo em slide, né, que hoje é barato fotografar, Exato. mas na época era caríssimo Era caro, fotografar. era bem caro. É bem caro. Equipamento, revelação. O equipamento, tava tendo equipamento, mas isso dura a vida inteira, né? O filme, tinha filme que você fotografava, pegava 2 fotos no rolo inteiro, vai, 3. Verdade. Hoje você tira 50 fotos e escolhe uma. Então o livro começou desse projeto, eu sempre documentei. E eu comecei a escrever muito artigo, assim, artigo de pequena complexidade para revistas nacionais. Falei assim, cara, tem um monte de artigo que se juntasse, Dá um livro. daria um livro, né? Foi mais ou menos esse pensamento. Então o livro veio desse caminho natural, mas eu já era um professor reconhecido com o livro, entende? É porque eu falo assim, que às vezes tem um livro para você se posicionar, ele já tinha o reconhecimento, o livro ele só fortaleceu a marca e o meu nome, tudo, claro que ajudou muito ele, mas eu também ajudei bastante ele. Eu dei muita sorte, porque quando eu lancei o livro, a editora que eu lancei, chamada Napoleão, fez uma parceria com a Kremer. E a Kremer, ela começou a distribuir o livro. Muito. Na época que eu lancei. Não sabia disso não. E aí eu falei, pô, legal, tá na Kremer o livro. As pessoas compravam. E aí, como foi meu contrato com o autor, com o livro, né? Rafael, você pode ganhar um X% de dinheiro do seu livro, ou você pode ganhar um percentual em livro. Eu falei, não, eu quero percentual em livro. Acho que daria 10% de livro, vai. Por isso eu falo que financeiramente não é um negócio bacana. Porque as editoras geralmente propõem 10%. Eu peguei 10% em livro. Então, na época, a primeira tiragem foi 3 mil livros, peguei 300 livros. E aí começamos a vender o livro, o PB vendido e tal, e a Creme vendia um monte. Até a Creme começou a fazer assim, compra uma resina composta e ganha um livro do Monte Alto. Eu falei, como assim? Não, aí não, porque o livro é recém-lançado. O livro não pode ser brinde. Era algo parecido com isso, sabe? Sim. Eu falei, que? Sabe uma coisa? Vou ligar para lá. Liguei e falei, tudo bem, eu queria comprar o livro do Monte Alto, quanto é que é? É R$700. O livro custava R$700. Eu lembro. Se eu comprar 2? 2? Falei, vou comprar 2. Ah, o senhor paga 400 vai em cada um. Falei, é. E se eu comprar 3? 200. Tem quantos no estoque? Temos 380. Se eu comprar todos? Todos, senhor? Eu quero todos os livros. Ah, posso dar ao senhor a R$100. Então eu quero todos os livros. Não lembro qual foi o preço, mas eu comprei todos os meus livros da Creme pelo preço mais baixo. E toda vez que aparecia lá no estoque de novo, eu ligava para lá e comprava o livro novamente. Porque eu achava que eu não podia ter meu livro sendo dado como brinde. E aí, graças a Deus, depois que a Creme distribuiu um montão o meu livro, a Napoleão brigou com a Creme e tirou o livro da venda da Creme. Com a Creme. E aí já não tinha mais livro lá em estoque, eu comprei tudo que tinha, aí acabou esse problema de dar de brinde o nosso livro. Porque tinha outro problema, como eu vendia na Creme, o livreiro, quando ia no congresso, não levava seu livro para o congresso. Porque ele vai carregar um peso para o congresso para vender no livro, seu livro lá, se ele está online, sabe? Sim. Muito mais barato. Faz sentido. Então era muito ruim para o Rafa, físico, o livro estar online por tanto tempo. Mas foi muito bom ele estar online por pouco tempo. Entende? Então, Entendi. Por isso que eu acho que eu dei sorte nesse processo inicial do livro ali. Não, de uma certa maneira, uma divulgação do sim, nome. Sim, né? Certeza que sim. Um marketing feito em cima de uma grande empresa, né? Como a Creme. E você sabe que ele ficou em espanhol depois, né? Não sabia. Ele tem em espanhol. Desculpa. Já tinha um mercado na América Latina. Deixa eu contar a história da América Latina, que é muito boa a história da América Latina. Bora lá, vamos para a América Latina. Eu já era um professor no Brasil aqui, né? E eu tinha vontade de viajar para fora do Brasil. Eu tinha ido na Alemanha já, falava uma coisa de inglês, falava uma coisa de inglês, tinha ido já nos Estados Unidos, assim, na 3M, mas não como professor, tinha ido muito mais como um convidado ali, fazer uma palestrazinha numa empresa ali, né? E tinha vontade de fazer as coisas internacionais. E eu trabalhava com a DFL, que era uma empresa nacional, no Rio de Janeiro, e já fazia alguns cursos para ela. Estava em casa, fui comprar pão na padaria. Aí cheguei na padaria, encontrei o gerente da América Latina
da DFL, que por acaso era meu vizinho. A DFL é no Rio de Janeiro, lá em Curicica, perto da Barra da Tijuca. Curicica, né? Eu acho que ele perto da Barra da Tijuca. Marcelo morava em Santa Rosa, do lado da minha casa. Isso é outra novidade pra gente também. Eu falei, ô Marcelo, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui, professor. Falei, aquele prédio? É o meu prédio, Marcelo. Mas vocês nunca tinham se falado no prédio? Nunca. Isso. Ele era o gerente da América Latina da Olha DFL. como é que são as Aí coisas. compramos o pão e fomos voltando para casa. Ele falou assim, pessoal, uma pergunta para o senhor. Eu falei, oi, o senhor fala espanhol? Ele não falava nada de espanhol. Nada. Zero. Eu falei, eu? Falo. Pensei, pô, deve ser Pode ser que não, né? E aí ele falou assim, para quando que é o congresso, Marcelo? Não, para outubro. Eu falei, falo bem, isso era tipo março, né? Não, falo bem, pode contar comigo. E aí ele me chamou para um curso na Colômbia, Medellín, cidade da Colômbia, do stand da DFL. E aí tinha uma mesinha assim, de hands-on, eu fazia hands-on em resina composta. E eu fazia tipo 10 hands-ons por dia, dentro do stand. Nossa. Com o jaleco da DFL aqui bordado, e eu ficava lá sentado e fazendo hands-on. Aí chegou um cara assim me olhando e falou assim, um argentino, deixa eu falar uma coisa, você tem contrato com esse cara aí? Eu falei, não, só que estou aqui fazendo... Você não tem que estar dentro do stand, você tem que estar no auditório principal. A maneira que você fala com esse público aí, não é para estar dentro do stand. Esse cara trabalhava na Ângelos, que é uma outra empresa nacional, chama Alberto. E o Alberto falou assim, na segunda-feira eu vou te ligar. Você tem alguma coisa com a Ângelos? Eu falei assim, tenho vários produtos com a Ângelos, coisas documentadas aqui do Brasil. Me manda então, eu mandei, na segunda-feira eu te ligo. Eu falei, não vai ligar nada. Tinha um pino de fibra, né? Tem pino de fibra, tinha clareador na época que estava lançando. E ele me ligou na segunda-feira e falou assim, olha, tem congresso em Assunção, você quer fazer? Eu falei, quero. Beleza, então vamos fazer mês que vem. Tá, mas te interrompendo aí, você falou, não fala espanhol, e aí? Não, mas aí eu já falava mais ou menos. Fez um curso rápido? Fiz um curso rápido. Fiz um curso, estudava 3 vezes por semana. E fui para essa primeira palestra na Colômbia. Assim, foi ruim, mas foi bom. Não, sim. Mas você falou lá. Falei espanhol. Durante a palestra era mais fácil. O problema era depois da palestra, para conversar com as pessoas com um vocabulário que eu não tinha ainda me habituado, sabe? Porque para a palestra eu estudei a terminologia e tal, mas o bate-papo assim, informal... E a fala é rápida, né? Até para o ouvido captar, entender. Foi difícil. Hoje eu vou dizer que eu falo fluente, mas naquela época foi bem difícil. Também os anos de experiência, né, Rafael? Sim, viajei bastante. E aí ele me ligou, cara. Aí eu falei, beleza, eu fui. Aí dei a primeira palestra lá e falou assim, e aí, gostou? Ele falou assim, não. Tá muito ruim. Eu falei, como assim? O espanhol tá ruim? Não, o espanhol tá bem bom. Mas não era você. Sério? Sério. Vou te dar um conselho. Ele falou assim comigo. Perca a gramática do espanhol, mas não perca a sua identidade. É a parte mais preciosa que você tem. Eu vou até arrepiado. Mas por que esse comentário? Porque, como eu estava preocupado com a língua, eu fui muito mais formal do que eu sou. Eu sou muito informal. Sim, você é um cara extrovertido, brincalhão. Assim, informal. Acho que ele viu... Descontraído, né? Acho que deixa as pessoas à vontade. Ele falou assim, então eu fiquei como eu sou. Né? E aí eu viajei com ele pela América Latina inteira. Eu viajei em quase todos os países. Eu e o Alberto viajamos muitos anos. E aí eu tinha um público grande na América Latina. Por conta, na verdade, do cara que eu tinha conhecido da DFL, que só fez uma palestra no stand. Olha isso, foi que lá conheci o cara da Alberto, que depois eu conheci o cara da Coltene. A Ângelos é uma empresa nacional, uma excelente empresa, muito boa, mas é uma empresa pequena do ponto de vista de tamanho internacional. E a Coltene é uma empresa internacional. De grande projeção. Suíça, que é uma empresa que eu almejava também chegar. E aí, eu tive um outro convite lá, depois eu posso contar essa parte, mas depois eu volto nisso. E aí eu já tinha um mercado na América Latina. Aí eu falei assim, mas o livro tem que sair em espanhol. Eu falei assim, Rafa, eu não posso fazer nada. A editora falou, porque nós somos Quintessência, né? Quintessência, tá vendo? Não sei se aqui tá, aqui não tá ainda. Mas depois virou Quintessência Internacional. E eu tenho que dar, para traduzir o seu livro para o espanhol, para algum autor, algum editor da Quintessência Espanha. Ele tem que aceitar o seu livro. Se ele não aceitar, eu não posso traduzir para o espanhol. Eu falei, ele mora onde? Ele mora em Barcelona. Então, manda um e-mail para ele. Nós mandamos. Ele falou assim, ok, vou analisar. Aí eu mandei um e-mail e falei, cara, eu preciso que você me responda. Eu vou te encontrar. Você disse que ia lá encontrar ele. Fui
Foi. Foi. Disse foi. Eu tinha um curso em Portugal, aí eu peguei um avião, fui a Barcelona, cheguei 9 da manhã, a gente marcou a reunião 9h30. Ele falou assim, por que você quer fazer para o espanhol? Eu falei, porque eu tenho vários cursos na América Latina, eu falo espanhol, eu tenho um público grande, eu me prontifico a fazer vários cursos aqui. Ele falou assim, tá bom. Vou traduzir seu livro para espanhol. Isso acabou 9h45 a reunião. Meu voo era só no dia seguinte. Imagina, um latino-americano de Niterói, ter o seu livro, fechou um contrato, ter um livro para traduzir para o espanhol pela Quintessência Espanha, não é pela América Latina, pela Quintessência Espanha. E um dia inteiro em Barcelona. Tomei um porre sozinho lá, né, cara? Eu não sabia se eu chorava, se eu comemorava, né? Fiquei sozinho lá o dia inteiro até o dia seguinte, legal, que eu voltei a Portugal. E o livro saiu também em espanhol. Foi bom pela Quintessência Espanha, porque para a gente não é diferente a relação que a gente tem na Europa e Latinoamérica. Não dá para você falar que a gente não vira lá, até é diferente. Nós somos um continente, é diferente a visão do professor, por exemplo, na Europa e da América Latina. Claro que o Brasil é muito respeitado, mas é diferente. Por exemplo, o cara que dá aula na Itália, dá aula na Alemanha, no mesmo dia vai e volta, sabe? É diferente a capilaridade que você tem com aqui. Não dá para falar que é igual. Não falei que a gente não é valorizado, mas é diferente. Sim. Então tem um São livro do distintos, né? Tem um latino-americano fazendo um livro na Espanha, algo que me deixa muito, muito feliz. Claro. Só que o livro, para vir para cá, ficou muito caro. Então, para o livro ser vendido na América Latina, não foi bem, sabe? Porque chegava muito caro. E como é muito pesado, tá vendo? Sim. São quantas páginas? 700? 700 e pouco. Ele não chegava muito bem. Então, o que eu fazia? Eu importava o livro. E eu viajava com livros. Eu viajava com 5 livros, 4 livros, que já era uma mala despachada. Sim. Então, na verdade, o livro que chegou lá fora, chegou pelas minhas mãos. Que legal, Rafael. E chegava lá e vendia, tipo leilão. Tipo leilão. Que a maioria dos nossos colegas não tem de empreendedorismo, né? E você, ao longo desse sucesso profissional, vamos dizer assim, tecnicamente, também teve uma visão diferente em termos de empreendedorismo. Eu acho... Essa sacada de vou comprar o livro, vou tirar da Cremer, vou investir, vou revender meu próprio livro. Não é todo mundo que pensa como você. Eu poderia falar que foi empreendedorismo, mas eu acho que é muito mais do coração do que da razão, sabe? Com a raiva do livro claro. lá. Você não e eu acabei livro comprando... entregue como brinde, afinal de contas é um trabalho maravilhoso. Cara, eu vendi todos os livros que eu tinha, vendia nos cursos sempre. Eu mesmo comprei o teu livro num congresso. Foi, eu acho que o último congresso do Rio de Janeiro, né? O último CIORG que nós tivemos no Rio de Janeiro. Né? Então, o Rafael sai de Niterói, aquele menino que eu conheci, né? Nossa diferença de idade não é muita, mas se a gente analisar, claro, tem um pouquinho de diferença. Momento de carreira São diferente. momentos diferentes. E a gente fica muito feliz de ver essa trajetória tua, aquele menino que sai de Niterói, sempre, como você mesmo disse, brincalhão, extrovertido, e não mudou nada. Continua a mesma pessoa. E tá aí uma projeção internacional, né, Rafa? Então, América Latina, Europa, enfim, um nome aí plantado. Seu pai deve ter muito orgulho de você. Nós que somos assim próximos, né? Eu poderia até dizer que amigos mesmo. Nós temos muito orgulho de ver você nessa. A gente fica muito feliz, né? Principalmente sabendo que você é um cara que saiu de Niterói, né? Do município que a gente ama. A gente estava aqui antes de começar o podcast falando da nossa cidade, do carinho que a gente tem por ela, né, Rafa? É legal mesmo. E o que o Rafa tem aí pra gente aí de projetos hoje? Fala um pouquinho como você está vendo o mercado odontológico hoje, Rafael. Qual é a tua visão do mercado quando hoje? Me formei, me disseram assim, quer ver? Não, hoje está muito difícil. Antigamente era muito melhor. É verdade. Eu escuto isso desde que eu me formei. Todo ano eu escuto a mesma coisa, né? É assim, eu não posso dizer que para mim foi fácil. Obviamente que meu pai me ajudou um montão, é mensurável ao nível que ele me ajudou. Mas nunca foi fácil, sempre foi difícil. E difícil sempre vai ser. O mercado hoje está muito mais saturado do que está anos atrás, não tenho dúvida disso. Em contrapartida, nós temos hoje procedimentos que não tínhamos atrás. Sem dúvida. A odontologia ampliou um leque de procedimentos muito maior. Então, acho que o mercado
ele é competitivo, mas tem espaço. Agora, você tem que ser qualificado. O grande problema é que as pessoas as pessoas, eu posso analisar, que a falta de qualificação é um gap gigantesco. Vou dizer um exemplo. Minha esposa é de Araucária, que tem uma clínica lá em Araucária. Araucária é uma cidade metropolitana. Ela tem um anel de cidades em volta de Curitiba, ela fica nessa cidade. Cidade agrícola, tem algumas empresas lá. E quando eu conheci ela, falou assim, não, minha clínica não posso cobrar caro, porque quem quer pagar caro vai para Curitiba. Eu falei, eu discordo, mais ou menos, porque as pessoas, na verdade, pagam o que elas veem em valor. Claro, autoridade. Autoridade, você tem que construir alguma coisa, a pessoa queria fazer a sua clínica. Não, mas lá era um cara diferente, porque é o interior, né? Tem que cobrar barato. Assim, bem, eu continuo discordando. E ela começou a documentar, começou a fazer as coisas dela, começou a postar no Instagram melhor, com melhor qualidade, e hoje ela tem uma clientela muito melhor que ela tinha quando a gente começou mais a qualificada, namorar, mais né? qualificada, que valoriza o que ela faz. Ela viaja bastante comigo, então às vezes o paciente espera ela voltar Para para tratar ser com atendido ela. por ela. No mercado saturado. Ela não tem pai dentista, nem mãe dentista, nem ninguém dentista. Começou por seu próprio esforço. Inovação, qualificação e competência. Só que ela é qualificada, ela faz implante, ela faz cirurgia gengival, ela faz resina composta, ela faz cerâmica, ela faz a harmonização, ela faz vários alimentos que o paciente consegue se sentir bem atendido. O que desmistifica aquele ditado que eu ouvia muito, dizer assim, o cara não pode ser especialista em muitas áreas. Eu sempre discordei disso. O que eu acho que a gente fica muito refém do que a gente sabe fazer. Então, por exemplo, eu não sei se meu pai fez implante depois, né? Depois, claro, que na época não existia quando ele se formou. Eu lembro da época que ele Eu lembro ingressou quando pro a implante. gente, quando ele começou a fazer implante, eu e ele fez junto, quase que junto. Casos que eu tinha feito, que eu nunca tinha feito nada, comecei a indicar implante, porque eu não indicava antes que eu não sabia fazer, entende? Sim. Então, assim, pacientes que tinham mutilações, às vezes você fazia uma PPR, algo, nem oferecia para o seu paciente, você não faz. Mudou sua visão. Mudou a visão. Aí quando você faz um estudo contínuo, você começa a recobrir recessões radiculares. Olha no seu consultório quantos pacientes têm recessões para recobrir. Quase todos. Quase tudo. E muitos com indicação de recobrimento. Se você não faz, é muito difícil você indicar para o seu paciente. Ou conhecimento de ortodontia. Você não precisa fazer, por exemplo, cirurgias extensas, mas uma extração, um enxerto, eu acho que sim, um clínico deve trabalhar em mais áreas. Eu acho que isso ajuda ele a agregar valor. E aí, bem, estava falando da Helena, e aí ela tem a clínica lá e a gente viaja bastante. E a gente quer contratar alguém para ajudar e não consegue. Não encontra pessoas qualificadas. Eu só faço restauração, eu só faço coroa, eu só faço faceta. Cirurgia eu não faço. Eu não consigo ter uma pessoa... muito segmentada, né? Ou muito pouco preparada. Eu não tenho pessoas... E as pessoas bem preparadas já estão posicionadas, entende? Sim, então, ou seja, sim. as pessoas bem preparadas Trazer pra clínica dela. se posicionam mais facilmente. Então, eu não tenho dúvida que o caminho é a educação. Posso contar outra história? Claro. E aí, O microfone é seu, irmão. E aí, eu acho que essa educação não é assim, não é um curso de 2 dias, sabe? Vou fazer um curso de 2 dias e vou virar uma referência em resina composta, Um expert. ou um expert ou em cerâmica. E aí, bem, eu tenho na minha caixinha, no meu curso, eu tenho uma caixinha que bota assim na mesa, com os materiais, que tem 3 palavras, chama conhecimento, constância e relacionamento. Quando lá atrás, né, no meio dessa época aí, um pouquinho antes da América Latina, nesse meio do caminho, pouco antes, eu acho, eu documentava muito meus casos, para o livro, né, para o futuro livro. E aí o que eu fazia? Na época não tinha Instagram, nem Facebook. Facebook talvez tivesse Orkut. Talvez. Isso. Mas não era um canal de trabalho ainda. Era um canal de rede social. Isso. Então, para você ter um caso visto, você tinha que publicar um artigo, esse artigo tinha que sair numa revista, alguém tinha que ver esse artigo e tinha que saber que Monte Alto RV era você. Porque nem seu nome tinha, né, cara? Era Monte Alto RV, não era Rafael Monte Alto. E não tinha sua foto. Então, você ser visto era algo assim muito difícil. O que eu fazia? Todo dia eu chegava à noite em casa, montava os casos que eu tinha fotografado e tinha usado, por exemplo, um pino da FGM, ou um pino da Angelos, ou uma resina da DFL. E mandava para o saque das empresas.
havia lá no e-mail, falou assim, fiz um caso com o seu material, pô, legal. Recebi assim, ok, legal, parabéns, muito bom. Eu fazia aquilo quase toda noite, chegava em casa, abria um vinho, montava os negócios, fazia um PDF e mandava. Aí um dia chegou uma moça da DMG no meu consultório, Kátia Oliveira. Não, mentira, Kátia Oliveira é professora. Kátia, esqueci o nome dela, não importa. Doutor professor, tudo bem? Doutor Rafael, eu tenho aqui um produto que vai lançar no Brasil, chama Icon. Icon, capítulo 7 do nosso livro, chama Icon Infiltration Concept. É um infiltrante proximal para lesões incipientes de cárie proximais. Tem uma lesão incipiente, classe 2, entre um dente e outro. A técnica era você aplicar uma resina ali, infiltrante nessa lesão, não deixar ela progredir. É legal a ideia. Terapia conservadora. Exato, mas é uma terapia de tratamento, não é uma preventiva. Você selava, na verdade, você preenchia a restauração com um número de baixo peso molecular. E aí eu falei, pô, legal. Por sorte, eu tenho sorte. A Angélica, que era minha ex-aluna de graduação, chegou lá e tinha uma classe 3 entre um lateralzinho e o outro, que era incipiente, que eu vi na radiografia que estava ali naquela indicação. O que eu fiz? Peguei o Icon, fotografei, blá, blá. Cheguei em casa à noite e fiz a mesma coisa. Montei o PDF e mandei para a DMG. Isso era mais 10h45, vai. Quando foi 11 horas, toca o meu telefone. 11 da noite, foi 11 da noite, toca o telefone. Aí o telefone que eu não conhecia, 011, foi na época eu não tinha tanto como é hoje, né? Telemarketing, assim, alguma coisa. Aí eu entendi. Rafael, falei assim, é o Glauco. Falei, que Glauco? O diretor da DMG no Brasil. Foi diretor? Eu vi que você mandou um caso aqui pra gente. Falei, mandei agora. Pois é, cara. Você sabe que vai lançar o Icon sexta-feira no Brasil, né? Falei, sei. Inclusive eu vou. Vai ter um congresso, ia ter um jantar, um curso na Barra com o Scopim, o Oswaldo Scopim, que, pô, na época eu não conhecia, que é um cara fodarástico das galáxias. E o Sebastian Peres, que é um dos caras que inventou o Icon. Falei, legal. Só que o Sebastian perdeu o voo em Frankfurt. Não vai poder chegar no Brasil. Falei, não. Você não quer falar no lugar dele? Falei, eu? Olha. Que eu vi que você fotografou um caso, não tem ninguém que conheça o material no Brasil. Você, pô, pega a aula dele, bota seu caso aí e fala. Eu falei, tá bom, vou. Isso lá, pô, sei lá, isso deve ter uns não sei quantos anos atrás. Não posso dizer nem se é sorte, Rafael. Eu acho que você investiu na sua própria sorte. Mandar um artigo 10 horas da noite para a empresa, né? Você plantou, cara. E aí eu fui, mano. Cheguei lá, tem aqui uma salinha para os professores, sentei com os Copinhos. Falei, Copinho, sou muito seu fã, bro. Caraca, deixa eu dar um abraço, um beijo, sei lá. Olha que legal. Ele até hoje fala, tem que me dar um beijo. Tem, cara, um beijo. Carinhoso. Aí eu dei aula lá, acabou a aula, ele falou assim, cara, você fala bem, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, quero. Me dá 8 horas suas da semana e eu te pago um FII mensal. Você vai pagar mensal para dar aula? Porque na época eu não ganhava para dar aula. Eu dava aula pelo CRO de graça, sem cobrar nada. Pelo estado do Rio inteiro. Você vai me pagar? Tá bom, 8 horas por semana. Se fizer uma aula dessa, você dá uma conferência dessa, você bota lá na sua grade de horário. Eu falei, pô, tem emprego. Ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, fala um pouco. Quer dar um curso na Alemanha ano que vem, no IDS? Que legal, no IDS, Rafael. Falando sobre o produto da DMG, né? E eu fiquei na DMG acho que uns 2 anos e meio. Viajei bastante nesse esquema da consultoria. E aí o que acontece? As outras empresas vão te vendo também, né? Sim, vai ganhando. E aí você vai ganhando a proporção. Então fui para a Alemanha. Quem é visto é lembrado. E aí Aí acho que foi daí que as coisas começaram a se multiplicar realmente. Aí juntou com a América Latina, juntou com o livro, e aí chegou a rede social, que por sorte a gente estava já um pouco preparado para a rede social, porque eu tenho 2 projetos de rede social antes do Instagram e do Facebook, que é o YouTube. Sim. Nosso YouTube tem quase 100 mil assinantes hoje, né, para o canal de odontologia só é razoável. Tem muitas visualizações. E na época nós tínhamos o iDent já. O iDent tem 12 anos. O iDent é uma projeção de cursos? Você grava cursos? O iDent começou assim. Existia uma comunidade no Facebook de dentistas, que tinha não sei quantos trilhões de dentistas lá.
Aí os caras falam assim, que são 3 sócios, o Felipe, o Felipe, o Vitor e o Vi. Cara, tem a comunidade aqui de dentista dentro do Facebook. Vamos fazer uma comunidade de dentista para dentista. E aí fizeram o iDent, que inicialmente era uma comunidade, era uma rede, uma mídia social para dentista, concorrente com o Facebook. E aí depois começaram a gravar cursos online e depois começaram a fazer por assinatura. Então era legal porque dessa época, você tinha só o Facebook. Quando eu chegava na faculdade, assim, uma faculdade qualquer, eu falei assim, nossa, professor, te conheço do iDent. Então não existia uma mídia social antes do Instagram, que era o iDent. Quando a gente migrou do Facebook para o Instagram, aquela galera que já seguia no iDent também migrou junto para o Instagram. Então, assim, juntou tudo, juntou o reconhecimento físico com a mídia social, com o YouTube e com o Instagram, que aí realmente... Um grande mix de comunicação. De uma maneira impressionante, cara. E hoje, sem dúvida, a gente estava falando sobre dificuldade, né? Sem dúvida. Só mudando aqui, voltando aqui o papo atrás. Então, quando eu falo assim, tem que ter qualificação, mas tem que esperar um tempo, porque lembra que eu fazia as coisas sempre igual lá na DMG, antes da DMG? Mandava o caso toda noite e nunca tinha chegado nenhuma resposta, sabe? Então, por isso eu digo, tem que ter o conhecimento, que eu acho que na época eu tinha algum, fazer aquilo constantemente. Frequência. Tem que ter regularidade. Mas aí você tem que ter regularidade em tudo na sua vida. Né? E relacionamento. Então, a pergunta era lá atrás começou, né? Como é que está o mercado hoje? Isso. O cara tem que adquirir o conhecimento. Não adianta só adquirir o conhecimento, tem que fazer aquilo constantemente para que ele seja visto. E se relacionar. Para mim, é a tríade do sucesso. Conhecimento, constância e relacionamento. A constante qualificação. Você não faz um curso e para. Você está sempre se atualizando, né? E fazendo o que você faz nessa constância. Ou, por exemplo, constante o que você faz. Vamos supor que você resolveu agora você ser da mídia social. Você vai postar seus casos na rede social. Aí você posta primeiro. Não ficou legal. Acabou. Não vai funcionar. Vai para o segundo. Vai para o segundo. Você tem que fazer isso constantemente, mesmo que você não tenha o resultado que você espera naquele primeiro. É duro? É sofrido. Agora eu costumo dizer, eu não quero 1000 likes, cara. Eu quero um like do cara que faça meu curso. Eu quero um like do cara que marque no meu consultório comigo, entende? Eu não quero que 1 milhão de pessoas me vejam e batam pau. Quero que uma pessoa ou duas comprem aquilo que eu estou vendendo. Quando eu falo comprar, não é comprar produto físico. É comprar um curso, ou um tratamento, ou uma ideia, qualquer coisa. Não importa. Você quer engajamento. Claro, mas com pessoas qualificadas. Qualificadas, com leads qualificados. Então, às vezes, você tem menos engajamento, mas tem mais qualificação. Agora, isso só consegue fazendo constantemente. A resiliência, né, Rafael? Tem que ser resiliente. E por isso eu falo, cara, então como é que está o mercado hoje? Está saturado? Tá. Se qualificar resolve? Só qualificar, não. Se não fizer alguma coisa constantemente, ou ter uma clínica que você trabalha ali constantemente para a galera... Inovar. Ou inovar. Algo que você faça que tem ali, ó. Tá vendo? Eu faço isso aqui, ó, assim. Não é fazer o mesmo todo dia, mas é fazer aquilo... É tipo uma academia. Você não pode fazer 5 vezes na segunda-feira. Tem que fazer todo dia na semana. É isso aí. Constantemente, o resultado né, cara? O resultado se vê nessa constância. Então, acho que basicamente é isso. O mercado está saturado, porque tem pouca qualificação, mas eu preciso qualificar e me projetar nele de alguma maneira, que eu não sei exatamente qual é, mas existem várias maneiras, mas eu acho que esse é um caminho. Ou seja, a gente pode resumir que para quem está qualificado e trabalha de forma constante, tem mais chance de dar certo. Tem mais chances de dar certo. Você não pode garantir que vai dar certo, porque isso mais que eu acho que tem mais chance de dar certo. Mas tem um cara lá na rua que ele é desqualificado e está cheio de paciente lá. Dificilmente esse dentista vai se manter por muito tempo ali na profissão, né, cara? Eu costumo brincar assim com os alunos. Cara, você não tem que olhar para o cara que tem lá pacientes que começou ontem. Olha o cara que começou há 40 anos, que está na mídia até hoje, que está na mídia que eu falo que está bem até hoje. Que se mantém. Porque esse cara que é a referência, não é o cara que está ali no lapso de sorte ou de oportunidade, sabe? Surfando na onda ali na crista, né? Que você não sabe até onde vai perdurar, né? Aproveitando aquele momento e não tem garantia de durabilidade. Exatamente isso, de sucesso, de manutenção. Quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você, no início aqui do nosso podcast, você falou que você fez curso de teatro até os 17 anos. Fiz.
Fala para mim um pouquinho desse curso. Você acha que ele contribuiu Não, sem para a dúvida. sua docência, para a sua oratória, Para a tua vida para a pessoal? sua vida também. profissional, pessoal? Você Achei bem bacana isso. Você já percebeu que eu tenho problema sério de dicção, assim, eu falo rápido, eu engulo as palavras. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falava assim, como você é seu professor, Bessa? Ninguém te entende o que você fala. Quando eu falo rápido, tem um pouco de razão. Mas, na verdade, eu não sou um professor acadêmico. Eu me tornei muito mais um conferencista, que é diferente. Um conferencista é um speaker, vamos dizer assim, ele não é só um professor. Ele não só ensina, ele entretém. Então, eu acho que o teatro tem tudo a ver com isso. E eu não estou falando que eu faço comédia. Sim. O cara que está na cadeira sentado 2 horas, ele não quer só aprender. O cara que vai num congresso, não quer só aprender. É o momento, pô, vou no congresso hoje, o cara ouviu o Rafa, lá, ouviu o Maurício. Ele quer uma coisa que... Tem um entretenimento. E eu acho que isso, para um conferencista, é muito importante, sabe? Prender a atenção de quem está assistindo. E eu acho que isso no teatro me ajudou bastante. A minha veia cômica, ela é muito forte. Tem aluno que... Agora melhorou um pouco, acho que estou ficando mais velho. Para quem te conhece bem, a gente sabe disso. Acho que melhorou um pouco, mas tem aluno que olha, já começa a rir, cara. Assim, sabe? Tem que pegar leve, tem Na faculdade? Você... Não, num congresso, eu faço 2, 3 piadas, chega depois, qualquer coisa que eu falo, a pessoa já acha que é um cara de rir. Então, assim, eu acho que isso vem muito do teatro. Então, ajuda bastante, assim, sabe? Hoje, em espanhol, também eu falo a mesma coisa, conto piada igual, sabe? Então, isso ajuda muito, ajudou muito. Mas, posso dizer, porque é um nicho diferente, sabe? Eu não tenho resposta... O professor universitário é responsável pelos alunos. É tipo um pai, sabe? Sim. Tem que educar. Eu não sou pai, sou tio. Nem tia sou. Estou ali para quê? Para entreter o cara. Então, não sou responsável com conhecimento, mas uso de maneira mais, como digo, informal, sabe? Não é aquela obrigatoriedade de dar aquele resultado, ser obrigado a dar resultado na faculdade. Isso, né? diferente. Por formação. Quem te procura nos cursos, né? Como você está dizendo, de congressos, de jornadas, de conferência, ele vai porque ele tem um interesse de aprender. Sim. Então, o viés é o contrário. É o contrário. Ele conhece o Rafael, né? Profissional bem-sucedido, que está indo agregar valor para ele com o conhecimento do Rafael. Então, ele está ali não por obrigação, mas porque ele quer estar ali. Então, é um pouco diferente. É bem diferente. E diminui um pouco a minha taxa de responsabilidade com ele, né? Então, você entrega, mas você não tem a obrigação de fazer com que ele aprenda. Você chega na hora. Sabe que está entregando. Posso ir no banheiro? Isso não existe, né? Claro, não existe. Você não tem mais esse processo. Mas você chegou a fazer curso de oratória, não? Não, nunca fiz um curso de oratória específico. Vou dizer, tem uma coisa que é muito instintiva. Depois que comecei a estudar, eu falei assim, cara, mas eu já faço isso. Você tem natural, Rafael. Tem o livro do TED, né? Eu falei assim, cara, eu já faço isso, sabe? Claro, depois que começa a estudar, melhora bastante. Um que melhorou bastante minha vida da minha oratória foi a pandemia. Porque na pandemia, a gente descobriu um mercado que é o mercado de lançamento de cursos. Nós lançamos cursos online. E no lançamento de curso online, você tem uma técnica... Existe várias, mas aquela clássica do funil, onde você vende para as pessoas ali um remédio para uma dor que muitas vezes ela não sabe que ela tem. Na verdade, a venda é assim, às vezes você vende para a pessoa uma coisa que ela nem sabe que ela precisa. Né? Você cria um problema e vende a solução. Nem sempre é positivo, mas se você vê no lado positivo, funciona bastante. Você busca a dor daquela pessoa para você entender o que você vai entregar. O problema é quando a dor é criada por você, que aí fica fake, fica vazio. Mas quando você entende realmente que você pode agregar, acho que é bem legal. E com isso, melhora muito a minha comunicação, porque agora eu sei que a pessoa quer escutar, eu sei como posso impactar ela, então como posso me conectar com ela. Comecei a perceber que as pessoas, na verdade, elas se conectam com você. Real, assim, recebi uns e-mails da pandemia, umas mensagens, que são mensagens bizarras assim, de conexão. Dá um exemplo aí pra gente. Cara, você lembra de alguma? Eu lembro de várias, mas tem uma que eu vou te falar que, assim, que parece até papo fiado. Eu estava num congresso em Curitiba, e aí, depois da pandemia, né, claro, e aí chegou um cara e falou assim, pessoal, eu vim de São Paulo te ver. Eu falei, que legal, seja bem-vindo aí e tal. Não, preciso falar uma coisa do senhor. O senhor me ajudou a me curar do câncer.
Como assim? Sério? Te juro. Te juro por Deus. Durante a minha fase de tratamento, eu falava assim, eu quero me curar para fazer isso que ele está fazendo. Olha que bacana. Eu falei, você pode repetir para minha esposa? Que na época ela era minha namorada, para eu não saber que alguém escutou isso junto comigo? Porque as pessoas se conectam com você, sabe? Com a sua verdade, com a sua história. Tanto você tem clínica, sabe disso, os seus pacientes começam a ficar parecidos com você. E vão se conectando com você. Sim. Então, voltando a saber usar lá atrás. Com o estudo, eu aprendi a entender quais são as pessoas que querem se conectar comigo, sabe? Não de maneira mentira, não preciso criar um personagem. Sim. Porque eu não quero conectar com os 400 dentistas. Quero comunicativo, né? Com aqueles que cativante. Você é um cara cativante, comunicativo, desde a época da faculdade. Sempre bem relacionado com os amigos, né? Uma rede de relacionamento grande. Isso você constrói de lá para cá, né? Você não é um personagem. A gente sabe que quem assiste a gente, né, em mídias sociais, Instagram, podcast, isso que a gente está fazendo aqui, né? A pessoa te vê ali e pensa, não, o cara está na televisão, a impressão que ele tem, é aquilo que você comentou. Às vezes me encontra na rua e fala, olha, você por aqui, né? A gente vira meio ator, né? Quando está fazendo esse tipo de trabalho. Isso não é uma coisa que me faz, como eu digo assim, não eu tento... Porque a vaidade é tipo uma trepadeira, né, Bruno? Se você não podar ela vai trepando por todo que é lado. Então, assim, e aí fica desgovernado. Né? A vaidade é uma coisa que eu me regulo muito ela. Se policiar. Porque até, acho que isso, como é uma coisa natural, espontânea, acho que é muito mais positivo e tenta não fazer isso transformar num ponto negativo, sabe? Mas, sei lá, resumindo a sua resposta, o teatro me ajudou bastante. Eu aprendi um pouco depois, principalmente com a pandemia, nas técnicas de comunicação e de venda, porque vender não é um ponto negativo. Eu costumo dizer, vender não é ruim, deixa o cara precisa do que você está vendendo, né? Vender de maneira... Não, vender é saudável. Vender é saudável. Enganar o cara, vender o que ele não precisa, que é ruim. É diferente, né? Você está vendendo, você mas vende... você sabe que você vai entregar claro, o que você está vendendo. Eu costumo dizer assim... É verdadeiro. O paciente vai no seu consultório buscando um clareamento, dentes rígidos. E você, através de técnicas de venda, vende facetas. Isso é uma venda negativa, entende? Sim. Você está ganhando mais por isso, mas você está vendendo algo que ele não precisa, que é pior para ele. Isso é uma venda negativa. Agora, você cobrar mais pelo seu clareamento porque você convenceu ele que você vai fazer aquilo melhor, isso é uma venda positiva. Claro. Sim. Você está agregando valor ao que você faz de maneira adequada. E porque você faz com autoridade pelo conhecimento que você tem. Quando eu tenho uma técnica, eu vendo a técnica, assim, vendo assim, aquilo que eu penso, vendo meu pensamento, vendo minhas ideias, minha filosofia. Que você estudou. Isso vende, né? Então, acho que isso ajuda bastante na comunicação. Que bacana, Rafa. São muitos os assuntos, né? A gente pode ficar aqui... A gente ficaria aqui a noite toda, né? A noite toda conversando a respeito disso. Né? Pô, estou muito feliz de estar aqui, cara. Pra mim A gente também. E a gente poderia dizer assim para o nosso público, né? Do Rio, de Niterói, que eles podem aguardar algumas novidades? Certeza que sim. É que você perguntou dos projetos, não sei o que você mudou de assunto, né? Uhum. Eu acho que os projetos, sem dúvida, eu tenho vontade de fazer algumas coisas aqui. Vontade não, a gente vai fazer, não sei exatamente ainda o quê, mas sim, vamos fazer um curso clínico, um curso de imersão. Niterói é uma cidade muito acolhedora. Sem dúvida. Esse bairro, especialmente aqui em São Francisco, é um bairro muito especial, né? Porque é um bairro ainda... mais residencial do que comercial, mas é um bairro no meio de tudo, né? Acolhedor, né? Você está perto do Catamarã, você está perto de Caraí, você está perto da... Uma orla gastronômica linda. Linda e uma orla gastronomia maravilhosa. Restaurante. Quem não conhece Niterói está perdendo, né? É verdade. Então, sim, sem dúvida que sim, vamos estar na SM de alguma maneira aí, tentando fazer algo. O Rafa vem para Niterói para a gente valorizar o que é nosso, né? E a gente fica muito feliz de estar com o Rafa aqui na SM, sabendo que o Rafa vem para esses futuros projetos. Vamos fazer aí conosco. isso. Tamo junto. Né? Meu irmão, quero te dizer o seguinte, não é jogar confete, a gente fica muito feliz e sempre foi isso, porque a gente teve a oportunidade de ver você começando a sua trajetória, hoje um profissional de extremo sucesso, você plantou isso e você está colhendo isso hoje, já colhe já há algum tempo, né? E eu diria que você fez um comentário, não, eu sou um cara de sorte. Eu entendo que a sorte faz parte de todo o processo, né, da gente. Quem não tem sorte também não tem essa ajuda. Mas eu entendo que você plantou para isso, estudou para isso, e hoje você colhe os frutos do que você começou a construir lá atrás.
a gente fica muito feliz de ver tudo isso e tem um prazer enorme. Começamos com teu pai na década de 90, né? E os anos se passaram e hoje você está aqui com a gente, né? Legal, fico feliz também. Bacana. Eu queria que você deixasse aqui um recado para o nosso público, para os dentistas, para todo mundo que te admira, que te acompanha ou que vai passar a conhecer o Rafa um pouco melhor, né? E quer estudar com o Rafa. O que você tem aí para deixar para o pessoal de conselho, enfim, o que você pode dizer para o nosso público que possa agregar? A gente já falou até vamos dizer aqui, de constância, dedicação, né, qualificação, mas o Rafa pode deixar uma mensagem para a galera. Assim, uma coisa que eu posso prometer, e uma coisa que eu acho que para mim faz muito sentido. Todo mundo pensa em se aposentar um dia, né? Cara, vai trabalhar. É um planejamento. Assim, tem gente que não, eu quero viver trabalhando. Eu não, cara, quero um dia ficar só velejando de kitesurf pelo mundo. E eu fico sempre brincando assim, né? O que você quer fazer quando você for se aposentar? O que as pessoas fazem a vida inteira para se aposentar? As pessoas juntam dinheiro, não é isso? Então, assim, quero ter muito dinheiro. Quero ter muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Aí, beleza, chegou esse dia. Vamos supor que hoje eu tivesse todo o dinheiro do mundo, dinheiro incontável, e agora eu posso me aposentar. E você vai me perguntar, Rafa, agora você tem todo o dinheiro do mundo. O que você quer comprar? Eu queria comprar mais 47 anos. Mas não os que vêm pela frente. Os que eu tive. Com meus pais vivos, com saúde, com energia física, com as experiências sendo descobertas e com certeza isso que lindo. Eu não posso comprar. Então, costumo dizer que quando eu... Olha, tô emocionado. A gente vai fechar o podcast chorando, é isso mesmo? Que quando eu faço alguma coisa só pelo dinheiro, por mais que eu ganhe, isso não é demagogia, obviamente quem precisa ganhar dinheiro, por mais que eu ganhe, se eu penso só na grana, não é um bom investimento. Porque quando eu quero comprar de volta, eu não consigo, entende? Investir o nosso tempo só por dinheiro é algo muito mal feito. Então, hoje, quando eu faço o curso, eu vejo que a pessoa que está ali não está investindo só no curso. Ela está investindo o tempo dela, que para mim hoje é o bem mais precioso que eu tenho. E eu também não estou investindo ali só por dinheiro. Eu estou investindo porque a pessoa fala assim, caraca, isso é muito legal. Então, quando eu estou num curso que ninguém se impacta, fala assim, cara, que tempo mal investido que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, eu penso assim, tomara que essa pessoa que está ali esteja tendo a sensação de ter seu tempo bem investido, sabe? Que ela sinta assim, cara, que puta investimento do meu bem mais precioso eu fiz. Fazer um curso com o Rafa. Então, se pudesse dar um conselho, que você pense muito onde vai investir o seu tempo. E o que eu prometo é sempre que eu faço o máximo para você se sentir valorizado no bem mais precioso que você tem, que é o tempo. Ai, que lindo. Que lindo, Rafael. Muito bonito. Olha, eu estou surpreso com as suas palavras. É o vinho. Você E por falar em vinho, eu sei que você gosta de vinho. Antes da gente fazer a nossa despedida, a gente trouxe uma lembrancinha para você. Ah, você vai tomar sua mãe hoje. Sua mãe hoje já não gosta, seus pais, sua família. Né? Para o Dia das Mães aí. Obrigado. Muito Rafael, obrigado. É uma honra muito grande receber você. Né? Espero que a gente possa desenvolver nossos projetos daqui para frente, que sejam coisas boas e proveitosas, diante de um testemunho lindo como o seu aqui agora. E eu ainda queria, antes de finalizar aqui a nossa despedida, eu queria assim, defina Rafael em poucas palavras. Cara, como eu esqueci a palavra aqui, original não, mas genuíno, de alma e de essência. Tento seguir o meu coração mais do que a minha razão. Tento fazer bem às pessoas que me cercam. E uma coisa que eu falo sempre, tento ficar mais próximo da verdade possível. Porque mentir, a gente sempre vai. De alguma maneira, mesmo que você não minta, sabe? Você conta uma verdade um pouquinho cortada. Então, eu costumo dizer que a minha maior meta é tentar ficar mais próximo à verdade possível, né? Então, acho que é isso. Cara, tento ser mais verdadeiro possível, mais original possível, seguir mais minha essência, mais o coração do que a cabeça. E acho que é isso.
Chegamos ao fim, né, do nosso podcast. Eu queria agradecer ao nosso público que está nos assistindo e desejar a você, Rafael, cada vez mais sucesso, que Deus te abençoe muito, né? Você tocou o coração da gente aqui no final do podcast. Quero dizer a você que eu estou saindo daqui emocionado. Que bom, fico feliz. Além de feliz de você estar aqui, saindo emocionado, porque também para a gente é uma lição de vida muito grande essa troca que a gente tem aqui com uma pessoa como você. Obrigado mais uma vez. E é recíproco. E obrigado, que a gente possa estar aqui muito mais vezes. Amém. Olha, valeu todo o tempo investido nesse podcast hoje. Isso que é o mais importante. Um brinde aqui. E que continue nos assistindo. Viram muitos podcasts por aí. Um grande abraço a todos. Valeu, cara.